E aí, galera tricolor, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. Enfim, a notícia de hoje, a notícia que, assim, eu sinceramente não gostaria de falar, tava até com uma certa esperança que isso não iria se concretizar nesta janela, que é a venda do André. Eu tinha já falado alguns dias atrás sobre essa possível venda, não estava trazendo uma notícia cravada, mas apenas avaliando as situações, as possibilidades diante do fim da janela que se aproxima. O fim da janela se encerra no dia 2, a janela de transferências internacionais. Mas antes da gente dar entrada nesse assunto, eu gostaria de quem está assistindo esse vídeo possa deixar seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seu amigo tricolor, se inscreva no canal e ative o sininho, as notificações para que a gente possa estar falando com vocês, que vocês possam estar sempre ligados nos novos vídeos que a gente estiver soltando no canal, beleza? Pois bem, o Fluminense, né, aparentemente concretiza, né, essa venda, pelo menos até o momento. As informações ainda não foram confirmadas de forma oficial, porém, de bastidores é dado quase como certo. Quase como certo porque os valores, por exemplo, a semana passada, antes do confronto do Fluminense com o Grêmio, o Fulham tinha dado uma proposta, né, feito uma proposta na casa dos 25 milhões de euros. O Fluminense pediu mais, né, na casa dos 30, para chegar próximo da proposta que o Liverpool havia feito no ano passado, na Libertadores. O Fulham ficou segurando. Acredito até que ele ficou pensando, vamos ver se o Fluminense consegue passar as quartas de final. Passou, aí eles viram, eles vão querer pedir mais, porque de certa forma isso valoriza o passe do jogador, né? E aí o Fulham sai da jogada. E estava sendo especulado que o Manchester United e o Wolverhampton iriam entrar com propostas oficiais, pelo menos estavam sondando, né, o atleta. E aí, como estava na proximidade do fim da janela, né, marcada agora para o dia 2 de setembro, e somado a isso, as declarações do Mário, acredito também que a postura do Mário em relação ao atleta, né, eu até comentei isso, e por conta do que ele fez com o Nino, né, a gente sabe, o Nino também teve uma situação parecida, ele teve propostas, né, na época para ir para o México, e o Nino, ele já tinha uma idade um pouco, não digo avançada, né, mas para a Europa quer o jogador ali de no máximo 24, 25 anos. Acima disso, eles já olham com certo receio, ou então não pretendem fazer grandes, como eu posso explicar, grandes jogadas arriscadas para tentar contar com esse atleta. Porque eles pensam, ou se eu pego um jogador novo, eu posso tentar revendê-lo, se não firmar aqui no meu clube. Ou então eu posso prepará-lo para que ele se torne um jogador importante aqui dentro do elenco. Não necessariamente um grande jogador, mas pelo menos importante. Eu acredito que o pensamento deles é mais ou menos esse. E aí o Nino recusa essa proposta para o futebol mexicano e continua no Fluminense. Só que ele tinha esse sonho, esse desejo de jogar fora. E aí no caso o presidente do Fluminense, o Mário, ele meio que faz um compromisso. Olha, você vai continuar. E aí quando surgiu uma oferta, independente do valor, pelo menos algo que seja razoavelmente bom ao Fluminense e a você, é claro, a gente não vai discutir muito, a gente vai vender você. E ele fez isso. O time lá da Rússia fez a proposta. Vou botar aí o nome do time aí, que agora me deu um branco. E aí esse time, ele compra o Nino, né? A gente sabe que a Rússia, por conta das circunstâncias dos últimos anos, não é lá um destino tão interessante. Mas eles fizeram uma proposta
um valor até considerável, talvez até por isso, e ele acabou indo para lá. O Zenit da Rússia, lembrei agora. O André, ele teve essa proposta para o futebol inglês, né? Para jogar a Premier League, o campeonato de futebol mais disputado do mundo e o mais visto, enfim, mais badalado, mais caro. E ele recusou essa proposta, seria para o Liverpool, e essa proposta era uma proposta muito boa, na casa dos 35 milhões de euros. Porém, o Fluminense estava naquela caminhada, era um time que não tinha tantas possibilidades como tem esse time desse ano, por exemplo. Por isso que eu digo que é inadmissível o Fluminense estar numa situação tão ruim, tendo um elenco ainda melhor que o do ano passado. E o Fluminense não tinha as possibilidades que tem hoje, e estava já meio que na reta final da competição, né? E aí o Fluminense, não, a gente vai fazer a opção de manter o jogador no elenco, porque a gente acredita muito na conquista desse título. E assim foi feito. E se a gente for ver, valeu a pena, porque o prêmio da Libertadores gira o interno, isso para o campeão, dos 120 milhões de euros, ou milhões de reais. Se a gente colocar a premiação ao longo da competição, vitórias, classificação em mata-mata, oitavos, quartos e semis, a gente vai ter uma quantia a mais em cima desse valor. Então, só essa quantia em ganhos e bônus, ela já supera o valor que seria da venda do atleta. Então, valeu a pena. Foi uma jogada de risco, porém, valeu a pena. E aí, esse ano, o André entra como uma meta de venda, porque até mesmo para atingir os ganhos, esse ano também não tem sido tão bom para o Fluminense. O Fluminense tende a não ter uma classificação tão privilegiada como talvez teria no Campeonato Brasileiro, em virtude do início péssimo, e foi eliminado precocemente também na Copa Copa do Brasil. Copa Libertadores não. A Libertadores a gente já está nas quartas, e a previsão é que a gente fique pelo menos, isso é a previsão fiscal, até a meta é até as semifinais. Pois bem, então o Fluminense necessariamente ele tinha a obrigação, talvez financeira, de concretizar essa venda para atingir essas metas. Isso estava dentro do plano orçamentário do Fluminense para esse ano. E além disso, o André também tem essa vontade de jogar fora. E aí eu queria abrir um parênteses, porque hoje em dia é difícil você chegar e falar: o atleta é mercenário, é isso, aquilo, outro, porque quer jogar fora, quer sair do time que o formou. Cara, hoje em dia é um pouco complicado, porque eu entendo que um jogador, quando vai para jogar na Europa, não necessariamente ele está indo apenas pelo dinheiro, mas também pela formação profissional. É inegável que o futebol de alto nível é jogado na Europa, não é aqui na América do Sul. Até acredito que nos últimos anos, em virtude desses altos investimentos que tem tido no futebol sul-americano, o futebol evoluiu muito, evoluiu demais. Porém, ainda estamos a passos largos, né, atrás do que é praticado na Europa. Em todos os sentidos. Aspecto técnico, financeiro e até mesmo dentro de campo com a arbitragem. É diferente demais. Então, assim, não temos como comparar. Então, a realização profissional do atleta, inegavelmente, é jogar também na Europa. Você conquistar uma Liga dos Campeões, uma Premier League, uma La Liga, enfim. Isso são realizações no âmbito profissional. Não dá para dizer que também é questão financeira. Claro que o financeiro também fala muito alto, mas a realização profissional, ela é visto como algo assim muito importante para um profissional. Imagine você sendo profissional de uma determinada área, determinada X, e eu tenho certeza que você vai ter ambições na sua carreira de buscar alcançar degraus mais altos. Então, é inegável que na Europa
é o lugar, é o local onde ele pode alcançar esse patamar. Até dei o exemplo no vídeo passado em relação à seleção brasileira. Não tenha dúvidas que ele jogando na Europa, ele vai ser visto de uma outra forma pelo técnico da seleção. E aí ele já vai ser visto como um jogador para ser titular, pegar a camisa e jogar. Hoje em dia ele é quase que um 12º, 13º jogador. Então é basicamente isso. E aí o Wolverhampton, eu falei muito do Wolverhampton também, porque o Wolverhampton, além da questão que o United ele teria como opção, na verdade a primeira opção, o jogador do PSG. Outra coisa também que eu acho que é em virtude porque ele joga no futebol sul-americano, porque se ele estivesse na Europa, não apenas o United estaria querendo ele, o próprio Liverpool também ia tentar fazer outra oferta, Real Madrid, enfim, porque o jogador lá é visto de uma outra forma quando está jogando na Europa. Porque esse jogador do PSG jamais, em circunstância alguma, ele é melhor que o André. Enfim. E aí o Wolverhampton, ele é um time que da Premier League, porém, ele tem bases portuguesas muito fortes. Já teve vários técnicos portugueses que passaram por lá. Jogadores que vieram do campeonato português, que são portugueses. Então, de certa forma, é como se fosse um Brasil da Europa, entende? E isso facilita a questão da adaptação do atleta lá no time, entendeu? E a questão do idioma, enfim, isso vai facilitar demais. Então, porque, por exemplo, é diferente você estar jogando aqui no Brasil, futebol brasileiro, e jogar em alto nível na Premier League. Você precisa de uma adaptação, entende? Então, o Wolverhampton, ele, dentro da proposta, né, que foi feita, entre bônus e o valor que foi dado ao atleta, é falado que essa proposta pode chegar na casa dos 24, 25 milhões de euros. A venda foi na casa dos 20 milhões, 21, e em bônus o Fluminense poderia ganhar mais 3 milhões de euros, mais ou menos. É uma proposta que parece aquém daquilo que o Fluminense estava querendo, porém, como já está chegando ao final da janela e o Mário tinha esse compromisso com o atleta, inclusive já tinha falado na imprensa, né, em podcasts, sobre que ele não iria dificultar essa venda. Então, tudo isso corrobora para que esse valor não seja lá tão alto. Porém, é falado que o Fluminense ele está querendo ficar com uma base, uma porcentagem do atleta, entre 10% e 20%. O que eu acho bem difícil dele conseguir fazer isso, sinceramente. Talvez 10% seria o limiar máximo, 20% eu acho bem difícil eles deixarem, né? Mas quem sabe, né? Pelo valor, ele pode falar, né? No ano passado queria vender, teve proposta na casa dos 35, vocês estão me vendendo, estão comprando na verdade por 25 no máximo, em bônus, ainda mais se esses bônus forem alcançados. Então, quem sabe, né? Ele consegue meio que barganhar isso para ficar com esses 20%, porque com 20% o Fluminense consegue uma quantia boa em uma possível venda. Se o Wolverhampton futuramente o vender para um outro time, um time de mais expressão, que necessariamente vai aumentar a proposta. Aí quem sabe ele sendo vendido a 50 milhões de euros, entende? Aí o Fluminense arrecadaria 10 milhões de euros nessa transação financeira, por conta que teria 20% da negociação. Então, galera, é basicamente isso. O que eu desejo ao André é muita felicidade. Somos muito gratos, eu, enquanto torcedor do Fluminense. Nunca vou esquecer da conquista da Libertadores. Até acho que isso é algo histórico, é marcante, fica para a história. Algumas pessoas podem até dizer, mas o Fluminense pode conquistar outras Libertadores. Pode e vai. Porém, os títulos ficam na memória, principalmente das pessoas que acompanharam, que presenciaram esses títulos. Posso citar alguns exemplos aqui, por exemplo, vou citar até um rival, o Flamengo.
Quem viu o título do Flamengo de 81, um título antigo, mas quem viu aquele título marcou uma geração. Os jogadores daquele time são ídolos de uma geração que talvez muitas dessas pessoas nem estão mais vivas, mas eles estão na memória de muitas pessoas e foi passando de geração em geração, de pai para filho, neto. Então, isso marca na memória das pessoas, dos torcedores. Então, não tenha dúvidas que o título da Libertadores de 2023 ele é único e marcou e continuará marcando as memórias do torcedor tricolor. Não apenas pelo título em si, mas também pelo adversário, um Boca Juniors, um time assim estupendo, um time que dispensa comentários no futebol sul-americano, pela história, pela tradição, pelos títulos que tem na Libertadores. Um título conquistado dentro do Maracanã, depois daquela situação de 2008. Então, cara, são muitas as respostas e as justificativas que indicam por que esse título está na memória. E o André, sem dúvida, é um protagonista na conquista desse título. Então eu desejo tudo de bom ao André, que ele possa se firmar no futebol inglês e que ele consiga também crescer ainda mais na carreira. Então é isso, galera. Saudações tricolores.